E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Olha, estou gravando hoje num formato um pouquinho diferente, somente em áudio, 100% em áudio aqui, para fazer um podcast. E o tema hoje, o tema até agora, é falando sobre economistas. Eu vou compartilhar um pouco da ideia aqui do que eu verifico. Antes de fazer, talvez isso seja um podcast um pouquinho longo, eu estou fazendo uma viagem de carro aqui pela Carolina do Norte, eu vou aproveitar que eu estou na estrada e eu posso falar livremente e também, se for no formato somente de áudio, eu não preciso ficar me preocupando com o ângulo de câmera e tal, simplesmente o microfone aqui eu falo como se você estivesse me fazendo companhia até o meu destino. Muito bem, eu sempre gravei aqui. Na verdade, eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo através de newsletter, conteúdo escrito. E por dar aulas de inglês por mais de 10 anos, uma coisa que eu sempre tive a necessidade de consumir foram notícias em inglês. E você vai ver o porquê eu estou falando isso e o porquê isso tem a ver com a disciplina de ser economista. Então, eu lembro que eu comecei a dar aulas de inglês, na verdade. Isso parece muito sofisticado, que eu dava aula de Business English. E isso foi acidental. Eu achei legal. Eu comecei a dar aulas para algumas empresas através de uma agência que enviava professores para essas empresas, como Nokia, Globo, GlaxoSmithKline, Petrobras. Algumas empresas que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte, e outras nem tanto, como a Globo e a Petrobras, que já naquela época já eram complicadas. E naquela época, são 10 anos atrás, e já naquela época a Petrobras já era uma vergonha. Muito bem. Então eu tinha que ler a The Economist. O que mais pode expressar a atividade de um economista do que escrever para a The Economist, né? Que originalmente é uma publicação britânica. E aí ela roda o mundo inteiro. Primeiro, uma coisa que eu comecei a reparar, e você vai observar o quanto isso tem a ver com o meu argumento aqui, que é o seguinte: eu comecei a reparar que essa publicação, a The Economist, eu achava muito interessante isso, porque, bem, eu sempre procurei ler bastante para melhorar o meu inglês, para melhorar o meu vocabulário, para melhorar os tipos de debates que eu tinha junto aos alunos enquanto eu estava dando aula de conversation. E era legal, porque, assim, para mim, isso foi formativo, porque já aos 19 anos, dando aula de inglês para Business English, para o pessoal que precisava debater inglês, fazer apresentações em inglês, fazer reuniões em inglês, etc., eles precisavam estar atualizados da política, da economia, geopolítica, eram pessoas viajadas que operavam no mercado financeiro, e isso já começou a me deixar atento a empreender, que foi uma coisa que eu comecei cedo a fazer. Empreender assim, dando aula particular e depois abrindo meu negócio e tudo. E eu sempre quis trabalhar para mim mesmo. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Quando eu trabalhei para os outros foi por necessidade. A verdade é essa. Porque eu falo, olha, se eu posso, deixa eu trabalhar para mim mesmo o quanto antes e o quanto mais cedo possível, porque eu crio as minhas regras. Tinha alguém que falava, né, olha, se você quer ser o primeiro da empresa, abra o seu negócio. Então, foi isso que eu fiz cedo. Então, eu estava sempre atento a The Economist, a Newsweek e o New York Times, Wall Street Journal. Eu sempre lia essas publicações. E até algumas, assim, que são menos críveis, eu diria, como The Sun, que também é um periódico britânico. Eu sempre li essas coisas. Aí trazia para a mídia brasileira, e você vai ver aqui que eu não estou só falando isso para me exibir, você vai ver que tem uma lógica por trás disso, que começa na The Economist. E você vai começar a reparar que tem pouco a ver com economia e tem muito mais a ver com política e comentário político. Então eu comecei a observar, eu lembro que entre uma aula e outra tinha uma banca, não era bem uma banca de jornal, era uma coisa assim, tipo uma livraria, mistura de livraria com banca de jornal, bem bacana, que tinha ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no shopping Città América, que o pessoal lá falava, o Città América, porque era italiano, né, de città, de cidade. Aí beleza, eu sentava lá, pedia um café e ficava lendo esses periódicos. E aí lia Exame, lia o Globo, lia o Estadão, lia essas coisas aí. Você deve lembrar, assim, fazer a remarcação aqui, que
que isso era em 2000 é bem antigo. A partir de 2009 que eu comecei a fazer isso, eu fiz isso, ou seja, isso sistematicamente, de ler esses periódicos por pelo menos 2 anos, objetivamente, onde eu li esses periódicos objetivamente e depois com mais tranquilidade aí durante os próximos 5, 6 anos. E eu comecei a observar um ciclo de mídia. O que, se você já ouviu falar da agência Reuters e atual, acredito que um equivalente ao que seja hoje em dia é a Politico, você começa a ver que existe um ciclo de mídia. E esse ciclo de mídia, o que acontece? Por exemplo, o ciclo que eu digo, eu vou começar a descrevê-lo agora. Por exemplo, o ciclo começa da seguinte forma. Saiu uma notícia que a Grã-Bretanha está pensando em aprovar uma lei nova e tal. Alguma notícia qualquer. E ela sai na The Economist. E claro que eles vão dar, esperançosamente, espera-se, um recorte econômico disso. Isso vai ser bom para a economia, porque eu não sei o que, o índice que tem aqui na Grã-Bretanha pode responder positivamente a isso, os investidores internacionais, tal. Ele dá uma roupagem àquele tipo de notícia que fica mais crível. Depois, essa notícia vai aparecer na Newsweek, depois essa notícia vai aparecer no Wall Street Journal, ou quase imediatamente no Wall Street Journal, porque o Wall Street Journal, na minha análise aqui, a minha opinião, ele é mais ou menos equivalente ao Valor, que também é das edições Globos que tem no Brasil. Então, assim, o Wall Street Journal, ele dá esse tipo de notícia. Eu não sei como está hoje, mas eu lembro que nessa época era assim. Mas ele sempre fala o quê? Wall Street. Então, ele tem mais a ver com o mercado. Mercado financeiro, mercado de ações, mercado, certo? Onde corre o dinheiro. Então, ele já cai lá e depois ia para todos os outros meios de mídia. Todos os outros quais? Todos. Isso pode chegar no O Dia, não sei se ainda existe esse jornal. Isso pode chegar no Globo e quem sabe até em jornalecos menores, como Extra e tal. Se é que alguns desses ainda existem. Estou falando dessa época aí, de 2009 a 2015. E eu comecei a reparar esse ciclo de maneira claríssima, que começava na The Economist e depois ia para todos os outros jornais internacionais, e eu digo aqui periódicos. Periódicos por quê? Porque isso inclui jornal, isso inclui revista, isso inclui todo tipo de publicação periódica. E eu comecei a ver assim, nossa, que interessante, é quase como se eles criassem a notícia. Hoje, muitos anos depois, eu vejo que não é quase como se eles estão publicando algo que é de interesse, vai saber o que está acima disso, a agenda para ser publicado isso. Então eles dão aquela tocada e falam, pessoal, aqui está o que tem que ser publicado, e a partir disso a coisa vai correr o mundo inteiro. Por que eu estou falando isso sobre economia e no que eu acredito que a profissão de economista, essa é a minha opinião, pessoal? Cada um tem a sua. É uma besteira. Se você pegar os livros e as teorias lá, que são teorias bem em 90%, uma parte significativa do que o Nassim Taleb escreve é da experiência dele. Eu tenho muito mais vontade de ler um cara que ele teve uma profissão, ele trabalhou, ele ganhou dinheiro a ponto de se aposentar e depois ele começa a fazer produção acadêmica, produção periódica, escrever artigos e livros. Eu tenho muito mais vontade de ler uma pessoa que trabalhou, ganhou seu dinheiro a ponto de se aposentar, ou seja, ele deu certo no mercado de trabalho integralmente, e a partir disso ele começa a escrever, ele começa a teorizar em cima da prática e da experiência dele. E o Nassim Taleb, ele fala uma coisa que é muito interessante no livro dele, o Black Swan, que é um livro muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, se você pegar as empresas que realmente devem dar resultado, pega empresas assim, que elas têm que dar resultado, elas têm que entregar lucro. Essas empresas não contratam economistas. Não contrata. Ela contratará administradores, ela contratará pessoas para fazer estratégia, assim, nessa parte mais gerencial. Ela contratará todo tipo de profissional que vai dar resultado, mas não contrata nenhum analista de economia. Pode reparar que, e é por isso que eu, particularmente, desenvolvi uma certa implicância com esse termo de economista. Por quê? Normalmente, onde é que você acha os economistas? Pensa lá na Jovem Pan, o Sunny Dam,
Samidana, ele aparece, ou o tourinho, ele aparece ao lado do comentário político. Pode reparar, você vê na Globo, tá lá o comentarista político, logo depois o economista. No SBT, na Jovem Pan, é sempre primeiro o comentário político, aí depois vamos ouvir aqui o economista, que aquilo dá uma roupagem mais profissional, porque você está falando de algo mais concreto, que é o dinheiro. Mas, se você pegar na realidade, e se você pegar as previsões desses economistas, você vai ver que não é algo que passa ao largo da pessoa que está dando notícia do tempo. Talvez você possa confiar mais na meteorologia do que no economista, ou em qualquer previsão de um economista, né? Porque se você pega as pessoas do mercado financeiro como os analistas técnicos, e você vai ver que as previsões dele, com muita sorte, vão dar 60, se você pegar uma pessoa que realmente tem skin on the game, a pessoa realmente está ali praticando, talvez, com muita sorte, dê 70%. Por quê? O mercado é como o clima. Ou eu diria que ainda é mais volátil do que o clima. Porque o clima você vê certos padrões e você consegue analisar em tempo real tudo. O mercado, não. O mercado financeiro, manipulado, não manipulado, isso é uma outra história. Mas você não consegue ter nenhum tipo de previsão. Agora, isso não quer dizer que não tenha ideias interessantes. Eu lembro que eu li um livro do Steven Levitt chamado... É o livro principal do Steven Levitt, que ele fala que tem uma maçã verde na capa, uma coisa assim. E aí ele fala do pensamento econômico aplicado ao mundo. E é um livro interessante. Mas num termo geral, se você observar a economia, é por isso que, por exemplo, um dos assuntos que me interessa de um tempo para cá é dinheiro, né? É dinheiro. Como o dinheiro entra, como ele se move, como é que funciona. Porque quando você vê, essa é uma visão que eu aprendi aqui com os americanos e com os judeus no Brasil, né? Que quando você vê o fluxo de dinheiro, para onde está indo o dinheiro, para onde ele chega, onde ele para, onde ele fica, e o fluxo de poder, você consegue resolver muitas coisas. Quando eu vejo uma situação esquisita, a primeira pergunta que eu me faço é: quem é que está ganhando dinheiro ou poder com isso? E normalmente, esse tipo de pergunta, você vê, olha, teve uma queimada na Amazônia, teve isso, teve aquilo, e fala, tá bom, dá um tempo, e você fica observando. E aí você começa a pensar, quem é que está ganhando dinheiro ou poder com isso? Muitas vezes é o governo, muitas vezes são as forças políticas, muitas vezes, mas pode não ser. Mas essa é uma forma interessante de você resolver problemas muito complexos. Porque o nível de complexidade que você tem, somente no ambiente político, ele é ilimitado. Eu estava recentemente gravando um podcast, aí teve essa coisa do Marçal, que levou uma cadeirada do Datena e tal. E eu começo a observar, era um podcast assim, uma call que a gente estava gravando, e eu começo a observar, as pessoas falam, porque o Pablo Marçal disse isso. Eu estou usando isso aqui como exemplo, tá, pessoal? O Pablo Marçal disse isso, o Datena disse aquilo. Não, mas o Pablo Marçal acha... Aí o pessoal começou a falar de onde ele nasceu. Porque as pessoas que nasceram nesse lugar, elas fazem isso e aquilo. Não, mas aí você tem que lembrar também que, além disso tudo, ele é evangélico. Aí o outro falou, não, mas ele é evangélico de um tipo tal. E quando ele era... O nível de complexidade que você vai achar nas análises políticas e da vida, no termo geral, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. E aí daqui a pouco você vai estar falando da teoria de personalidade aplicada ao Pablo Marçal e o Datena, e como é que eles podem ter neuroses complementares, e por que esse nível é ilimitado. Você vai falar da dieta do cara, você vai falar onde ele está, o que era, o que deixou de ser. Esse nível de análise, ele é ilimitado e normalmente muito pouco produtivo. A verdade é essa. Normalmente é muito pouco produtivo. Uma análise que para mim faz mais sentido é: tá bom, você vê aquela história toda ali, quem é que está ganhando dinheiro e ou poder com isso? Porque, olha, vamos trazer o caso do Pablo Marçal. Segundo ele não precisa de dinheiro. Ele falou que ele pode pegar as empresas e todo o dinheiro que ele tem investido e ele coloca em alguma renda, em algum ativo que renda ali mensalmente, e ele fala, olha, eu posso viver, eu vou receber 4 milhões de dólares por dia, por mês, onde eu posso viver muito bem, ou algo desse gênero.
Então, ele não quer dinheiro, ele quer poder. Agora, o porquê que ele quer poder, aí eu deixo para vocês elucubrarem, pensar, porque ele é um homem nobre, porque... E eu não estou ironizando, não. Eu acredito que tem gente que queira poder para fazer algo possível, algo legal, é possível. Mas, volta, querer dinheiro ou poder. Você analisa também o Donald Trump, teve duas tentativas de assassinar o cara. Duas tentativas. E aí você se pergunta, caramba, o Donald Trump, ele é dono de um dos imóveis, se eu não me engano, é o imóvel, eu tenho quase certeza disso, se não for o primeiro ou o segundo, ele é dono do imóvel e do terreno mais caro de todos os Estados Unidos. Ele tem uma propriedade na Flórida, chamado Mar-a-Lago, foi o nome que ele deu, e aí a estimativa é que aquilo valha $1 bilhão. Somente uma propriedade que ele tem. Imagina se juntar todas. E eu me pergunto, agora já estou elucubrando aqui, tá? Por que esse cara, com tanto dinheiro, tanta coisa que ele pode fazer pelo país, inclusive como iniciativa privada, por que ele deseja ser presidente da República? E a única alternativa possível que eu tenho é falar, olha, além do dinheiro que ele tem, ele também quer ter mais poder e mais influência. Então, assim, para mim, isso é uma régua bem simples e bem objetiva. Você vê uma situação, quem é que está ganhando dinheiro ou poder com essa determinada situação, né? E aí você vê, por exemplo, você volta ao lado dos economistas. Você tem lá um economista comentando. Quando você fala em economia, eu observo isso aqui nos Estados Unidos. O pessoal fala de economia, o pessoal que seja republicano ou democrata, os dois querem uma boa economia. Então, quando você coloca as vestes de economia, quando você coloca as vestes e a prerrogativa, ali aquela autoridade, que ou os economistas ou os especialistas pensam, os analistas econômicos, quando você coloca essa roupagem, dá muito mais credibilidade. É mentira ou verdade? Então, isso é muito utilizado. Eu arrisco dizer que essa parte de os especialistas, os economistas, é muito mais um argumento de autoridade para você colocar ali um carimbo em uma pauta do que qualquer outra coisa. Agora, um exercício de pensamento. Você que está aí me ouvindo, quais são as coisas que você já ouviu de um economista nos últimos 5 anos, um economista, seja na Jovem Pan, na Globo, no Metrópolis, qualquer tipo de mídia que você queira consumir. É falar, aqui está a palavra do economista Samidana, aqui está a palavra do economista Miriam Leitão. E aí falando o que de fato essas pessoas disseram nos 5 últimos anos que você de fato achou útil, ou essas informações que foram úteis para a sua vida. E se você quiser fazer um exercício mental ainda mais apurado, vale a mesma coisa com a notícia. Quais as notícias que você ouviu nos últimos 5 anos que mudaram a trajetória da sua vida? Se eu pensar, é muito pouco. A única coisa que eu consigo salvar, talvez, é a forma de pensar. É igual eu falei, eu passo essa régua. Acontece determinada coisa. Quem é que está ganhando dinheiro ou poder com aquilo? Isso é uma forma de pensar, é um filtro de pensamento. Talvez algumas dessas pessoas tenham filtros de pensamento, elas tenham formas de observar o mundo à sua volta com certas premissas e certos filtros que podem ser úteis e que podem te levar a pensar de forma mais interessante. Tirando isso, por exemplo, nesses anos aí que eu fiquei lendo e consumindo mídia e notícia, eu comecei a observar vários filtros interessantes e conceitos interessantes. Eu lembro de um aqui, eu estava lendo a coluna do Merval Pereira, que eu acho engraçado pensar nisso hoje, mas naquela época era o que tinha disponível, porque a internet em 2000, 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, não era o que é hoje, né? 15 anos atrás a internet não era o que é hoje, não existia jornalismo cidadão como existe hoje, era tudo muito mais limitado. Era tudo muito mais limitado, as pessoas acreditavam ainda
nas emissoras, o pessoal acreditava, tinha muito mais credibilidade, o governo, as emissoras, tudo tinha mais credibilidade do que hoje. E eu lembro de ler alguma coisa em relação às eleições e um filtro de pensamento ali, uma coisa que eu achei interessante, foi quando você ganha, isso é uma norma geral, quando você ganha as eleições em Minas Gerais, normalmente significa que você ganha as eleições no Brasil inteiro. Porque Minas Gerais, ela pega uma parte, ele fica bem no meio do Brasil. Então, e ela tem uma demografia relevante para todo o restante do Brasil. Então ela pega ali uma parte do Sudeste que está do lado do Centro-Oeste e começa a se conectar ao Norte do Brasil. Então, normalmente, se a pessoa ganha as eleições ali, as pesquisas, se você faz um trabalho naquela parte, isso costuma se traduzir para o restante do Brasil. E eu lembro de ter lido isso e começar a observar, eu falo, olha, isso tem um fundo de verdade. A mesma coisa para o Rio de Janeiro, se você ganha, você faz um bom trabalho no Meier, no bairro do Meier, que é um bairro central no Rio de Janeiro, normalmente significa que você ganhará as eleições no Rio de Janeiro. Isso vale também para negócios, para coisas, empresas, onde se foi testado naquela área ali, que é uma área central, normalmente isso vai se traduzir para o restante. Então, assim, mas eu tive que pegar pela pinça, pegar algo bem específico, porque normalmente a verdade é difícil. Eu lembro que tem um radialista que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, e escuto há muitos anos, que é o Adam Carolla, e ele falava com frequência no rádio dele, num programa antigo que ele tinha, ele falava que 90% do programa de rádio, principalmente o rádio tradicional, o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de terrestrial radio, aquele rádio de antena, é encher linguiça. Então 90% é a pessoa narrando algo que aconteceu, que vai acontecer ou que está prestes a acontecer. É algo que vai acontecer amanhã. Então é aquela coisa, né? Pessoal, atenção que amanhã às 9 da manhã nós vamos começar aqui e teremos um convidado muito especial. E uma parte significativa do programa é falando disso, ou falando do horário, ou falando do trânsito, ou falando das principais notícias, ou falando do tempo, do clima. Então, se você enxugar aquilo, você vê que de informação útil tem muito pouco. E aí, isso abre uma outra gaveta, que talvez o objetivo, e eu realmente acredito nisso, o objetivo não é passar informação e ser útil. O objetivo é providenciar companhia. Como se você está me ouvindo aqui, talvez você fale, olha, o Paulo está falando algumas coisas que faz sentido, isso me agrada e eu tenho algum prazer de ouvi-lo, eu vejo algum valor em ouvi-lo. E eu acredito realmente que uma parte significativa da mídia, não somente do rádio, da mídia, é de matar o tempo, de distração. Inclusive, eu vejo na política, que para mim é muito próximo a uma novela. Você acompanha, para mim, pessoalmente, acompanhar política é algo muito próximo à novela. E é como novela mesmo. Porque a novela é algo o quê? Que você fica ali como espectador e você tem um poder de influência irrisório, né? Eu acho risível quando as pessoas colocam tanta pressão nas pessoas em votar, você tem que votar, você tem que fazer, você tem que... E se você traçar uma matemática muito elementar, você vê qual é o real peso do seu voto. Por exemplo, se você tem... Qual é a população votante no Brasil onde o voto é obrigatório? Aliás, só os piores países têm voto obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório, inclusive. Mas tudo bem, vamos lá. No Brasil, a população votante, vamos colocar por baixo, que sejam o quê? 100 milhões de pessoas? Pois é. Então, a possibilidade do seu voto definir alguma coisa é 100 milhões/1. Ou seja, você tem uma chance em 100 milhões de que o seu voto vá decidir uma eleição. Se você pensar nessa matemática, você pode chamar, nossa, mas isso é um pensamento derrotista. Eu falo, tudo bem, mas você consegue refutar esse pensamento? Eu nunca vi alguém falando isso, mas eu também nunca vi ninguém refutando isso.
Aí você fala, Paulo, mas se todo mundo pensar assim, se todo mundo pensar assim, talvez a gente tenha uma visão mais realista e a gente veja que se você defende o candidato X, Y, Z, e para você de fato fazer política, você tem que fazer um trabalho midiático. Você tem que ter um canal no YouTube, mas você fala, pessoal, é algo que o Renato 38 faz, inclusive. Ele fala, olha, lá na Bahia eu apoio tal pessoa, lá não sei onde eu apoio tal pessoa, lá não sei o que eu apoio tal pessoa, você que está me assistindo, dá uma olhada nesse cara aí que é um bom voto. E ele pode chamar 10, 20 a 20 mil pessoas. Qual é o alcance da internet? É praticamente ilimitado. E aí você consegue sim juntar dezenas de milhares de pessoas a fim de executar um voto. E aí você pode fazer uma diferença. Agora, achar que individualmente o seu voto tem um peso enorme, falar, eu não vendo o meu voto, eu não... Tá bom, veja de fato, pense matematicamente sobre isso que você está falando. Aí você fala, não, mas é a minha honra, é a minha moral. Bem, tudo bem, mas isso já não é matemática. Eu estou falando, pense matematicamente sobre o real valor do seu voto e veja o quanto o quanto de fato ele vale. Né? É uma razão matemática inteiramente. Né? Eu não estou falando que não tem outras formas de fazer política. E outra coisa, eu sou a favor da liberdade. Quem é que disse que você tem que se envolver com política? Não tem. Não tem. E é por isso que eu vejo, né, os podcasts, o pessoal que eu falo e tudo, eu acho que é muito mais relevante a gente mobilizar a nossa vida, a salvar a nossa própria pele, a ganhar dinheiro, a ter estabilidade financeira, econômica, a ter estabilidade da vida física, mental, emocional, e a gente cuidar dessas coisas, do que achar que qualquer político ou qualquer economista que você vê são praticamente assim sonhos de papel, né? Os economistas, os políticos e tal. Se você observar o que de fato eles falam e o que de fato eles fazem, você vai ver que eles não merecem tanto a nossa atenção assim. E a não ser que você fala, não, eu estou me entretendo. Não, isso aqui... Inclusive, muitas vezes eu estou trabalhando e eu estou ouvindo alguma coisa e aquilo serve como entretenimento, distração ou realmente uma novela. Mas a partir do momento de falar, eu não tenho muito prazer em ver isso aqui, é mais útil ver outra coisa, eu vejo outra coisa. Eu vejo uma coisa que vai ou me fazer feliz ou vai colocar dinheiro no meu bolso, que eu acho que são coisas muito mais úteis do que saber o tipo de cadeira que o Datena utilizou para colocar lá na costela do Paulo Marçal. Eu acho que é muito mais útil ver a gente pensar na nossa vida imediatamente. Tem um ditado, e eu vou terminando com esse ditado por aqui, tem um ditado muito antigo que eu aprendi com os americanos, com os caipiras americanos, e que os americanos modernos se esquecem. Que, inclusive, os americanos se chocam quando eu falo isso para eles. E é o seguinte, ele fala, whatever happens at home, what happens at your home is more important to what happens in a White House. What happens in my house is more important to what happens in a White House. Então, aquilo que acontece na minha casa é mais importante do que aquilo que acontece na Casa Branca. Aquilo que acontece na minha casa, no meu domínio, na minha vida, é mais importante do que o que acontece na Casa Branca. E isso não significa, veja bem, isso é bem preciso, tá, pessoal? Isso não significa que o que aconteça na Casa Branca seja desprezível. Não, isso tem valor, isso tem peso, isso tem impacto. No entanto, o que é mais importante é o que acontece na nossa casa, é o que acontece na nossa vida. E aquilo que acontece no mundo externo, na Casa Branca, na economia, na opinião dos especialistas, muito normalmente, aliás, eu não consigo ver uma exceção a isso, é secundário. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.